Bom dia, irmãos. Bom dia. Vocês estão bem? Tem que aumentar só um pouquinho o microfone, por favor? Isso. Foi som. Obrigado. Bom, irmãos, é sempre bom estar aqui nessa igreja. Eu já vim aqui duas ou foi 3 vezes pregar. Foi 2 sábados, não foi isso? Esse é o 3º sábado. E eu sempre gosto de vir aqui, já falei para vocês assim, que eu gosto desse ambiente pequeno, porque fica mais acústico e a gente consegue falar mais direto. Que Deus venha abençoar vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Anderson, sou membro da Igreja do Elisa Maria. E eu espero que nessa manhã Deus venha me usar. Me preparei muito, orei muito. E que Deus venha me usar para alcançar o seu coração, para que você possa entender e eu também possa entender que só Ele pode salvar, só Ele pode resgatar o perdido. Amém? Amém. Eu gostaria de convidar você para nós cantarmos uma música bem especial do CD Jovem 2010, Entrega, porque todos nós precisamos se entregar a Deus. Mas eu não falo apenas de uma entrega incompleta, mas de uma entrega total, onde você entrega a sua vida e sujeita a sua vida aos ensinos de Jesus. Então, ao som da música, nós vamos ficar em pé e vamos cantar essa música. Eu e você precisamos se entregar a Deus. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti entregar. Preciso ouvir Tua voz a me chamar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, Me aceita. me aceita, Senhor. Fala para Deus agora. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus pés. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas diga para Deus. Mas aqui estou, Estamos aqui. me aceita, Senhor. Toma, Senhor, o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa vida. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus pés. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir.
sempre servir-te por onde for. Oremos. Querido Pai do céu, nós louvamos o Teu nome e bendizemos a Ti, porque só Tu, ó Deus, és bom, és louvável. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor, a cada manhã, o Senhor nos concede a oportunidade de acordarmos e podemos ter a certeza que o Deus do passado é o Deus do presente e que guiará o seu povo até a eternidade. Eu quero pedir a Deus que de maneira bem especial que o Senhor me use e que essa mensagem ela não apenas seja de encontro para nossas necessidades, mas que essa mensagem saia do Teu trono de graça e chegue até a nossa vida. Eu te peço também, ó Deus, que ao percurso do sermão, que Teu Espírito possa agir no nosso coração, para nós entendermos que o Teu amor é imenso, é imensurável, não dá para explicar tamanho amor. E nós queremos, ó Deus, sentir Tua presença. Eu tenho certeza que Teu Santo Espírito já está aqui, mas eu convido mais uma vez para que Ele venha estar conosco e que a nossa reverência seja uma adoração ao Teu nome e que o nosso ouvido possa ouvir as palavras e que o coração possa aceitar essas verdades tão maravilhosas da Tua palavra. Obrigado por tudo, nos abençoe nesse momento agora que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Bom, o nosso tema de hoje é resgatados para a vida. E esse tema, ele tem base em Romanos 6, 22. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 6, o verso 22. Romanos 6, verso 22. O apóstolo Paulo, ele tinha uma certa facilidade de abordar muitos temas em poucas palavras. E nesse verso 22 nós vamos encontrar 4 temas que Paulo abordou sobre o amor de Deus e sobre o plano da redenção que Deus planejou para a raça humana. Podemos ler? Amém. Amém? Então vamos ler. Romanos 6, verso 22 diz assim: Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Como eu falei para vocês aqui agora, o apóstolo Paulo ele tinha assim, uma certa facilidade de falar várias coisas em poucas palavras e de exemplificar temas que às vezes eram complexos também em poucas palavras. E nesse verso 22, o apóstolo Paulo ele desenvolve 4 pensamentos que envolvem a minha e a sua salvação. O primeiro pensamento que ele desenvolve é libertos do pecado. Aqui envolve a dívida que o homem constava perante Deus, que era o caso do pecado. O outro pensamento, transformados em servos de Deus, justificado. Deus justifica o homem. Terceiro pensamento, tendes o vosso fruto para a santificação. Terceiro pensamento, a santificação. E por último, 4º pensamento, por fim, a vida eterna. A glorificação que Deus há de dar a seus filhos na sua volta. Então vamos tratar do primeiro tema, libertos do pecado. Vamos ler Colossenses, capítulo 2, verso 4. Colossenses, capítulo 2, verso 14, desculpa. Colossenses, capítulo 2, verso 14. O primeiro pensamento que o apóstolo Paulo desenvolve em Romanos 6, verso 22 é libertos do pecado, a dívida. Havia uma dívida e essa dívida era necessário ser paga. Mas acontece que o ser humano, com as suas obras, com a sua própria vida, não poderia pagar. Vamos ver qual é essa dívida. Amém? Posso ler? Amém.
Alguém gostaria de ler? Alguém? Quem quer ler? Por favor. E anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Amém. Deus, muito obrigado, irmão. Então, tendo ele cancelado o escrito de dívida, que era contra quem? Que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, havia uma dívida, e essa dívida era contra nós, porque a raça humana havia se afastado de quem? Do seu Criador. O homem estava longe de Deus. E essa separação, para que Deus pudesse reconciliar o homem consigo mesmo, Deus havia de pagar uma dívida. Porque Deus sabia que o próprio ser humano não tinha condições de pagar essa dívida. E a maneira que Deus encontrou de pagar essa dívida e cancelar essa dívida foi Ele enviando Jesus. Enviando Jesus para morrer em lugar do pecador, porque a Bíblia diz que Jesus se fez pecado por nós, embora Ele não tivesse pecado. Então Jesus, Ele assumiu todos os nossos pecados sobre si. Sobre Jesus estavam todos os pecados da raça humana, desde as gerações de Adão e Eva até o nosso presente momento. Então sobre Jesus estavam esses pecados. E Jesus, quando Ele se entregou, morrendo naquela cruz, Ele encravou para sempre essa dívida que constava de ordenanças, que no caso era o sacrifício de cordeiros. Porque você sabia que no Antigo Testamento Deus havia ensinado para Adão e Eva que eles deveriam sacrificar um cordeirinho, e que o sacrifício desse cordeiro simbolizava o perdão dos pecados que Deus ia conceder para ele. E nós sabemos que o cordeiro na Bíblia significa Jesus, porque certa vez João Batista, ao ver Jesus se aproximando do Rio Jordão, João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus era esse cordeiro. Jesus foi morto para que essa dívida fosse paga. Então está quitado. Se nós lembrarmos das palavras de Jesus no Getsemane, quando Ele falou: está consumado. Em outras palavras, está pago. A dívida foi paga. O homem estava longe de Deus. O homem não tinha mais esperança. O ser humano, a raça humana, a consequência final dos seus atos seria a morte, e a morte eterna. Mas Jesus veio para trazer a vida. Por isso que o tema é resgatados para a vida. Jesus veio morrer para resgatar os que se haviam perdidos e trazê-los para a salvação em si mesmo, que no caso é Jesus. Então, o primeiro pensamento foi a dívida. A dívida, ela foi paga. E quem pagou a dívida foi Jesus Cristo. Jesus pagou a dívida para que nós pudéssemos ter a oportunidade de aceitarmos de graça essa infinita graça. Nós aceitarmos essa graça que é tão maravilhosa, que transforma a nossa vida, restaura muitos corações e tem nos dado a oportunidade de mais uma vez termos a vida eterna. Amém? O segundo pensamento é transformados em servos de Deus. Então o primeiro pensamento era a dívida, o segundo, a justificação. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 3, por favor, Romanos 3. Romanos 3, verso 30 e depois o verso 24. Romanos 3, deixa eu encontrar aqui, verso 30 e depois o verso 24. Quem gostaria de ler o verso 30 aí? Romanos 3, verso 30. Quem quer ler? E aceitará os judeus na base da sua fé, e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Amém. Essa tradução aí ela é muito legal, mas essa tradução aqui diz assim, ó: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Ou seja, o apóstolo Paulo ele estava falando para os judeus e para os gentios que quando Jesus veio para justificar o homem. E o que é justificar o homem?
concedeu o perdão dos pecados. E o apóstolo Paulo diz que Deus, ele justifica não apenas aqueles que eram judeus, mas os não judeus, que no caso eram os gentios. Porque naquela época havia essa discussão, que era apenas para os judeus e não para os gentios. Você até lembra daquela ocasião onde Pedro pregava que a salvação era só para os judeus e Paulo pregava que a salvação era para todos. Mas depois Pedro, após uma profunda reflexão, ele entendeu que o amor de Deus era para todos. Era para quem era judeu, era para quem não era judeu, era para quem era circunciso e para quem não era. Então Pedro, ele entendeu que a justificação pelos pecados era para todos. E Paulo, ele é conhecido como o grande pregador dos gentios. Então Paulo trouxe essa mensagem dizendo: ó irmãos, a graça, o perdão dos pecados, ela não é apenas para aqueles que estão dentro da igreja. Ela não é apenas para aqueles que se dizem ser religiosos ou, entre aspas, judeus. A salvação, o perdão dos pecados, é para todos aqueles que aceitam a Jesus, aquele que veio de Nazaré. Então, se você aceita Jesus, você recebe a justificação dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. Deus pode perdoar você. Não importa quão profundo seja o pecado, não importa o que você tenha feito, Deus pode perdoar você. No verso 24 ele diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justificação ela é gratuita. Você só recebe. O que eu e você temos que fazer é aceitar essa salvação, essa justificação, receber esse perdão que traz paz, que traz uma calma de espírito, esse perdão que consegue renovar o ser humano, esse perdão que consegue transformar, não importa qual seja a pessoa, consegue transformar em servo de Deus. Então Deus, ele transforma em seus servos aqueles que aceitam a sua justificação e recebem o seu perdão. Amém, irmãos? E eu vou mais além. Quando Deus fala, a Bíblia fala que nós somos servos de Deus, Jesus disse: eu não vos chamo de servos, porque servos não sabem o que o seu Senhor pensa, mas eu vos chamo de filhos. Ou seja, através da justificação, Deus nos torna filhos. Você é filho, você é filha de Deus. Amém? Deus escolheu perdoar você, não porque você e eu mereçamos, mas porque o seu imenso amor é tão imensurável que Ele consegue alcançar o pior pecador e transformá-lo em um servo e um filho de Deus. Amém? Terceiro pensamento: tendes o vosso fruto para a santificação. Então o pensamento que Paulo desenvolve agora, o terceiro, é a santificação. E a santificação, ele é algo que acontece aqui, no presente, na nossa vida. Porque Deus, ele nos chama para sermos santos, mas não santos para ser adorados, não santos para ser os melhores, não santos para dizer: ó, eu sou melhor do que você. Não. Deus nos chama para ser santos, para estarmos em sua presença, para podermos ter acesso a Ele, porque Deus, ele deseja de nós o nosso melhor, e o nosso melhor é nós se santificarmos para Deus, porque Deus nos concede seu Espírito Santo, para que através do seu Santo Espírito nós possamos ter a santificação. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, 4, verso 3 e depois o verso 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Amém, irmãos? Podemos ler? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, em honra. Amém, irmãos? O desejo de Deus, a vontade de Deus, é que seu povo
é que seus filhos, eles vivam em santificação. Aí você pode perguntar, o que é santificação? Santificação é quando você aceitou a mensagem de Deus, você foi justificado por Deus, quando você recebeu o perdão dos pecados, você se batizou, você agora é uma nova criatura, você nasceu para boas obras em Cristo Jesus. Então agora você vai viver o processo de santificação. O que é esse processo de santificação? É Deus tirar o mundo de nós. Porque às vezes nós entramos na igreja, muitas vezes nós saímos do mundo, mas muitas vezes o mundo, os costumes do mundo, algumas raízes do mundo ainda continuam em nós. E o desejo de Deus é remover essas raízes lá de fora, lá do mundo. Então a santificação é Deus tirando o mundo de mim e de você, para que a gente seja uma criatura nova, renovada, para boas obras, para alcançar outras pessoas, para poder dizermos que somos filhos de Deus. Porque se nós formos analisar a história do universo, se nós formos analisar, se nós pudéssemos ver os mundos não caídos, porque eu acredito que Deus ele não se concentra apenas no pequeno mundo chamado planeta Terra. O universo ele é vasto e Deus é muito maior ainda. Eu acredito que existem mundos habitados, onde a Bíblia diz que eles nos veem, eles nos assistem, porque Paulo diz, nós somos espetáculo para onde? Para o universo. Existem anjos nos vendo, existem seres não caídos que contemplam cada ato que acontece nesse mundo. Então o desejo de Deus e de toda a raça não caída é que seus filhos, aqueles que adentram ao cristianismo, eles tenham uma vida de santificação, que saiam da impureza, que sejam puros, que sejam íntegros perante Deus, que não seja apenas um cristão dentro da igreja, mas seja um cristão dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola, na rua, no ponto de ônibus, seja onde for. O desejo de Deus é que nossa vida seja santificada, porque Ele nos chama de santos. E se Deus chamasse você, se Deus nessa manhã falasse para você, filho, filha, você é santo, você é santa, qual seria a nossa resposta? Será que a nossa consciência iria nos deixar dizer, nós somos santos? Talvez não, porque existem coisas que precisam ser removidas. E a única coisa que pode nos dar o poder para remover toda a raiz do mal, ou todo o pecado que às vezes a gente está apegado, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã para falar para você e para mim que nós temos que clamarmos, nós temos que buscarmos para que o pecado, para que as raízes lá de fora, que às vezes estão aqui ainda, elas saiam, para que Deus possa reinar na nossa vida e nós possamos ser cristãos, viver um cristianismo que alcance as pessoas e os traga para Jesus. Amém? Amém? E o verso 7 diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus chamou você lá do mundo de pecado, lá da impureza, para a luz, para que você seja santo, para que você seja um cristão, para que sejamos todos cristãos perante Ele, para que nós possamos testemunhar para o universo e para o mundo caído que Deus pode sim santificar e tornar um filho, um ser caído e pecador igual eu e você. Amém? Amém. Agora vamos para o último pensamento. Por fim, a vida eterna. Abra sua Bíblia em João 3,15. Por fim, a vida eterna. O pensamento que nós vamos desenvolver aqui é a glorificação. Quando Deus vai glorificar os seus filhos. João 3, verso 15. Posso ler para adiantar? João 3, verso 15. Diz assim: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Romanos 6,22 diz, no final: por fim, a vida eterna. Todo o desejo de Deus, tudo que Deus fez, quando
quando Deus resgatou, quando Deus amou a raça humana, tudo que Deus fez para a raça humana foi para que fosse eterno. Deus ele criou Adão e Eva para serem eternos. Deus queria que a geração da raça humana fossem seres eternos. Mas infelizmente o pecado corrompeu esse mundo. Infelizmente o homem escolheu o lado errado. Escolheu o lado inimigo. Escolheu o pecado em vez de escolher a Deus. E as consequências do pecado existem até hoje. E uma coisa que é inevitável é a morte. Você e eu pecamos. Nós vamos morrer. Ninguém pode fugir da morte. Romanos 6:22 trata sobre 4 aspectos. E Romanos 6:23 fala: porque o salário do pecado é a morte. O salário do nosso pecado é a morte. Todos estavam condenados não apenas à morte terrena, mas à morte eterna. O homem estava condenado à perdição eterna. Se você analisar a história do dilúvio de Noé, Deus ele acabou com uma geração de pessoas. Ficou apenas Noé e sua família. Porque Deus queria preservar a raça humana. E o pecado estava muito, muito grande. Porque a Bíblia diz que Deus viu que todo o pensamento que havia no coração humano era tendencioso ao mal. Quanto mais se passava, os homens ficavam arrogantes, hipócritas, egoístas. Amava menos ao si mesmo e ao próximo. E não estava nem aí para o que acontecia. Então Deus agora, ele manda o dilúvio acaba com aquela raça. E Deus deixa a família de Noé, para que essa família, ela tenha uma geração de pessoas que se voltem para Deus. Mas você conhece a história. A família de Noé se multiplicou, mas o pecado também se multiplicou. E hoje nós vemos que a raça humana, ela está em profundo pecado. Ela está em profundo desespero. Porque nós vemos ao nosso redor notícias, seja do Oriente, do Ocidente, seja de onde for. Nós vemos notícias de pessoas que estão morrendo, pessoas que são assassinadas. O amor está se esfriando. A vida que Deus planejou para a raça humana, nós não podemos mais chamar de vida hoje que nós vivemos. Eu chamo de sobrevivência. Nós estamos aqui para sobreviver. Você conhece, sabe disso. A semana inteira nós saímos para trabalhar, aquela correria. Muitas vezes a gente se esquece até de fazer uma oração, até de amanhecer o dia e ler a Bíblia. Hoje mesmo pela manhã eu falei: Deus, perdoa os meus pecados, porque durante a semana eu às vezes não tenho tempo nem para ler a Bíblia, mas hoje eu estou lendo. Senhor, perdoa a minha ignorância. Então nós vemos que a raça humana, ela vive longe de Deus, e a vida que ela vive é uma vida miserável. Porque se você vive 100, 60, 70 anos, é muito, você morre, a vida acaba. A vida ela acaba em apenas um buraco de 7 palmos. Ali se acaba toda a vaidade do ser humano. Isso não é o plano de Deus, que você e eu venhamos a morrer, perecer, que os nossos sonhos sejam sepultados ali, acabem tudo. Esse não foi o plano de Deus. O plano de Deus foi nos dar a vida eterna. E é por isso que Deus, no seu plano de redenção, Ele preparou a glorificação. Porque Deus, Ele há de glorificar a raça humana. Eu queria abrir o livro de Coríntios, 1 Coríntios, esse é o último livro que a gente vai abrir. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler aqui um relato onde em breve isso vai acontecer. Que eu acredito nisso. 1 Coríntios 15, verso 51. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. 51 a 55. Posso ler? Diz assim, ó. 1 Coríntios 15, verso 51 diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade.
E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada fui a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, do verso 51 em diante, fala sobre a glorificação. Deus vai transformar o ser corrupto em um ser incorruptível. Deus há de transformar um ser mortal em um ser imortal. Deus, no seu plano de glorificação, Ele vai mostrar para todo o universo e para o próprio Satanás que a morte ela pode ser vencida. O apóstolo Paulo diz que a morte será o último inimigo a ser vencido, porque foi a morte que acabou com os sonhos da humanidade. Foi a morte que interrompeu a vida humana. E o plano de Deus é nos dar a vida eterna. E essa vida eterna, ela se encontra em Jesus. Jesus, Ele é o cerne de todo o plano da redenção. E a única maneira de nós podermos ser glorificados por Deus é se entregando a Jesus e seguindo a Ele de todo o nosso coração. Então, nós vimos aqui em Romanos 6:22 que havia uma dívida. Pode colocar o apelo, viu? Havia uma dívida. E essa dívida foi paga. E Jesus pagou numa cruz. Segundo o pensamento, Deus nos transformou em servos. Deus nos concedeu o perdão dos pecados, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos e filhas de Deus. Terceiro pensamento, Deus deseja que aquele que é justificado, que seus pelos pecados, passe a viver uma vida santa e produza frutos para a santificação. Deus deseja que os seus filhos vivam em santificação ao seu nome. E o último pensamento, Deus quer, depois de tudo isso, que você e eu possamos ter a vida eterna. Amém. E essa vida eterna, o homem almeja de todas as maneiras. A ciência faz de tudo para manter a raça humana. A ciência tenta encontrar meios para encontrar a imortalidade, mas ela não encontra, porque a vida eterna, ela não está no ser humano. A vida eterna está nos planos de Deus. E se você e eu desejamos ter essa vida eterna, nós temos que aceitar esses planos. E esses planos estão revelados na Bíblia, no livro de Deus. Que eu e você possamos aceitar esses planos, porque Deus muito em breve voltará e nos dará a vida eterna. Nos dará um corpo incorruptível, tirará de nós o opróbrio e sarará o seu povo. E para sempre dirá: eu estarei com eles e eles estarão comigo para toda a eternidade. E já não haverá mais pecado, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o mar, que profecia quer dizer, e a separação que existia entre o homem e Deus não existirá mais, porque eu estarei com eles. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Nós vamos cantar agora uma música muito especial, do DVD do Daniel Litt, que é Derrama a Minha Vida. Eu queria que após você ouvir esse sermão, você entendesse que o meu propósito aqui é que a gente possa derramar a nossa vida aos pés de Jesus. Porque é somente aos pés de Jesus que nós podemos vencer e sermos vitoriosos. Amém? Vamos se colocar em pé ao som da... Não se trata da história de uma mulher que coloca um perfume caro e dá e derrama aos pés de Jesus. Essa história é de uma mulher que derrama a sua vida, o seu coração aos pés de Jesus. E esse é o convite que Deus faz para você agora. Entregue e derrame toda a sua vida.
Não sei se me entenderão, mas sem querer exagerar, nem mesmo impressionar, te oferto tudo que sou. Derrame a sua vida, cante agora. Derramo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Aceite o louvor, derramo essas lágrimas, são minha oferta a quem tanto me amou, quem me perdoou. Unjo teus pés, meu Rei. Se prossegue dele. Prostrado derramo meu coração. Unjo teus pés, meu Rei. Prostrado derramo meu coração. Não sei o que vão pensar de mim. Não sei se me entenderão, mas sem querer exagerar, nem mesmo impressionar, te oferto tudo que sou. Derramo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Aceite o louvor, derrama essas lágrimas, são minha oferta a quem tanto me amou, quem me perdoou. Quem mais perdoaste, mais te amará. Por isso que eu te amo tanto, eu te amo tanto, Senhor. Derramo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Aceite o louvor, derrama essas lágrimas, são minha oferta a quem tanto me amou, quem me perdoou. Derramo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Amém, Senhor. Aceite o louvor, derrama essas lágrimas, são minha oferta a quem tanto me amou, quem me perdoou. Jesus, Ele pagou a dívida. Ele nos deu os perdão dos pecados. Ele nos deu o seu Espírito para que nós possamos viver uma vida santa. Ele nos deseja, Ele vai nos dar a vida eterna no céu. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê no Senhor Jesus e aceite seus planos. Você será salvo por sua graça. Amém. Vamos orar. Querido Pai, que estás nos céus, nós estamos felizes, ó Deus, porque embora o homem, embora o mundo estivesse envolto pelo pecado, perdido, sem esperança, o Senhor olhou e o Senhor enviou Jesus e nos deu a esperança da vida eterna. E nós queremos, ó Deus, agradecermos porque nós não somos merecedores, nós não somos dignos, mas o Senhor nos amou a tal ponto que Jesus teve que morrer.
e pagar a dívida que era nossa, para nos conceder o perdão dos pecados, para que pudéssemos sermos aceitos pelo Senhor. E obrigado porque o Espírito Santo foi enviado dos céus para nos dar a certeza que nós podemos viver uma vida santa e piedosa ao teu lado. E obrigado pela promessa da vida eterna, porque o que o Senhor mais deseja é que nós sejamos salvos e possamos desfrutar da vida eterna. Vida eterna é essa que o homem perdeu, mas que o Senhor nos dará mais uma vez. Pai, que essa esperança de um dia estamos no céu e morarmos com o Senhor, ela nunca venha sair do nosso coração. E que esse sermão de hoje, ó Deus, não seja apenas um sermão na nossa vida, mas que essas palavras que foi tiradas da Tua Palavra sejam vida na nossa vida. Para que nós possamos sair daqui cheios de esperança e da certeza de que um dia o Senhor vai voltar e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o nosso rosto e nos dê a paz. Amém. Em nome de Jesus.